Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Esse é o nosso devocional número 9 para 21 dias de jejum e oração para aprofundar na missão da igreja. E nós estamos na segunda semana da nossa campanha e estamos falando nessa semana sobre o discipulado. Falamos sobre o servir, né? Falamos sobre cuidar uns dos outros. E nós estamos agora avançando nessa semana falando sobre o discipulado, né? O nosso trabalho é cuidar, discipular e depois enviá-los para uma missão. Então a missão é um serviço completo, não é só enviar, mas tem que cuidar, tem que discipular para depois enviar as pessoas. E o texto que eu quero ler com vocês hoje é muito importante num princípio que eu quero compartilhar com vocês sobre discipulado. João capítulo 15, estou com a minha Bíblia aqui, João 15, não, desculpem, João capítulo 13, versículo 15, diz assim: Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a verdade, afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Então nós lemos aqui João capítulo 3, dos versículos 15 ao 17, e é esse princípio importante que eu quero compartilhar com vocês sobre o discipulado. Fazer discípulos é um mandamento, falamos rapidamente sobre isso ontem, não é uma escolha, uma opção. Para quem realmente quer servir a Deus, fazer discípulos é um mandamento. Para quem quer cumprir a missão, é preciso fazer discípulos. E este texto que eu li, Jesus fala claramente, olha, ele fala que ele fez para dar exemplo, porque ele estava fazendo o quê? Discipulado. Enquanto ele andava, enquanto ele caminhava aqui com os seus discípulos, ele estava abençoando pessoas, curando, libertando, ensinando, trazendo princípios do reino de Deus. Mas sendo exemplo de vida também, e não só de palavras. Jesus não era só um mestre que ensinava, falava bem. Jesus vivia aquilo. Ele falou, eu cumpri os mandamentos, todos eles. Eu servi com dedicação. Então Jesus, ele tinha acabado nesse texto aqui, ele tinha lavado os pés dos discípulos. E naquele momento aquilo tinha sido um choque para eles. Porque lavar os pés é uma tarefa do empregado mais simples na casa ou o de menor importância numa casa que lavava os pés. Naquela época, havia um hábito, e até pouco tempo em lugares do interior, uma pessoa chegava de viagem, da estrada empoeirada, às vezes a cavalo, charrete, né, uma viagem cansativa, chegava numa casa, lavava-se os pés, era uma maneira de receber as pessoas, de tratar bem, com carinho, e era higiene também, claro, né? Mas principalmente uma maneira carinhosa de receber umas pessoas. E quando Jesus faz aquela ceia, que é a última ceia, né? Tá em João ali, nós temos vários capítulos que só estão descritos em João, porque João mostra Jesus para a igreja, como era o Jesus no dia a dia para a igreja e não para os seus, né? E não para o povo em geral, como mostra Mateus, Marcos e Lucas. Ele dá detalhes que os outros não dão. E ali Jesus lava os pés dos discípulos. E quando ele faz isso, eles ficam constrangidos. E logicamente Pedro é o que sempre falava: não, Senhor, você não vai poder lavar os meus pés. Jesus insiste com ele, explica o princípio, e ele aceita. E Jesus falou assim: olha, eu fiz isso para dar exemplo, e vocês devem fazer também. E ele estava dizendo o seguinte, que e no final ele fala assim, olha, eu afirmo a vocês que isso é verdade, o empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que enviou. Quer dizer, quando você serve, você não perde a sua autoridade. Quando você serve, você lidera. Você é o líder e você serve. Você é o discipulador de alguém, você está cuidando de alguém, você o serve com seus dons, com seu carinho, com seu amor, você cuida dessa pessoa. Então, você não fica desmerecido por isso.
Existe uma mentalidade, hoje uma visão de liderança em que o líder tem que ser servido, ele parece um rei, e aí os obreiros são o seu séquito, né? Tem um monte de gente ali em torno, a sua corte, e todo mundo ali querendo agradar, né? Fora de princípio, irmãos. Primeiro que são homens. E segundo, irmãos, que todos nós estamos aqui para servir com aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, né? Você serve fazendo uma pequena tarefa, você serve ensinando, pregando, aconselhando, orando, ajudando, apoiando, enfim, há inúmeras maneiras de servir. Mas Jesus deu um exemplo, o mais simples possível, é lavar os pés. Quer dizer, não importa o que você faça, sirva as outras pessoas. Então ele está dizendo que no discipulado nós precisamos ser exemplo. Hoje eu quero destacar este ponto aqui. Falamos a semana passada todinha sobre servir uns aos outros. E essa palavra também serve para isso. Mas hoje eu quero destacar a questão do exemplo. Discipulado é feito principalmente pelo exemplo. É por isso que é um discipulado. Um discipulado, eu expliquei para vocês ontem, a palavra discípulo quer dizer um aluno praticante. É alguém que está aprendendo e está praticando. Só que Jesus acrescenta um ponto que me chama muita atenção, que é o versículo 17. Ele diz assim, ó, já que vocês conhecem essa verdade, quer dizer, que você não diminui, você não perde a autoridade por servir, que assim como ele serviu, devemos servir também. Ele acrescenta um ponto, diz assim, ó, já que vocês conhecem essa verdade, do valor e a importância de servir, diz, serão felizes se a praticarem. Então, quando servimos as outras pessoas, nós seremos felizes. E no discipulado é um trabalho de servir as outras pessoas, ajudar, abençoar, e aprenda isso, aprenda esse princípio. Servir não é só fazer tarefas simples, às vezes são tarefas mais complexas, mas tudo é serviço. Nós fomos chamados para o serviço, independente da sua posição. Se você tem uma alta posição ou um título que chame atenção para você, ou se não tem nenhum título ou uma posição, um cargo, uma responsabilidade, todos nós precisamos servir. Porque esse é o maior princípio do discipulado. Porque o discipulado é feito por exemplo. Então, se eu não faço, como é que eu vou discipular alguém para que ele faça? Que daí não é discipulado, eu vou dar uma ordem para essa pessoa fazer, aí perde o princípio do discipulado. Quando Jesus andou aqui, ele tinha pessoas que o seguiam, tinha os 12 principais e muitos outros. Todos eles eram discípulos. Vocês já sabem disso. Na igreja primitiva de Jerusalém, não era o nome deles não eram crentes, não eram cristãos. O nome deles, todos, o termo, não o nome, né, o termo usado para eles eram discípulos, alunos praticantes. Então, você quer ser feliz? Esteja aprendendo e praticando. Você que é discipulador, quer ser feliz? Faça o que é preciso fazer para servir as outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença neste momento e lhe pedimos a graça e a sabedoria, Senhor. Pai, para estarmos sempre aprendendo os valores e os princípios da Tua palavra, que nunca deixemos de aprender como discípulos, que nunca deixemos, Senhor, de receber valores e princípios, Senhor, daqueles a quem nós acompanhamos, para que a gente possa, Senhor, viver esses valores, que não sejamos somente ouvintes, mas que sejamos praticantes. Pai, nos ensina o princípio de servir. Pai, quebra todo orgulho, traz em nosso coração humildade. Nós aprendemos com Jesus hoje na sua palavra que é melhor servir, que quem serve nunca se diminui, pelo contrário, quem serve jamais perde a sua posição, porque maior é quem serve. Nós lhe pedimos que esse princípio esteja em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, um abraço e até amanhã, se Deus quiser.